Olá, meu nome é Silvia Lopes, eu sou produtora de eventos e este é o Casamento Comportamento na sua versão podcast. Nossa sala de visitas, onde a gente recebe convidados muito especiais para falar sobre dois temas que nós amamos, casamento e comportamento. E hoje eu recebo aqui comigo eles que transformam flores em arte floral, que deixam as nossas festas mais lindas e um pouquinho mais caras. Um pouquinho mais caras. Eu tenho comigo 3 grandes artistas, floristas daqui de Curitiba. Chico, da Chiu Flor, Sandra, da Arte em Flor, junto com a Cecília, né? Não podemos esquecer de mencionar a Cecília. E a Marildo, sentada aqui do meu lado. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada por aceitar o convite. E já para começar, contem para a plateia por que flor custa tão caro. Eu acho que é o melhor assunto para a gente começar. A flor, hoje em dia, é o assunto do momento, né? Tanto que quando nós chegamos, a gente já comentamos entre nós mesmos. Eles já chegaram reclamando do preço da flor, tá? Da flor branca. Por que está tão caro a flor? Eu vou tentar... Você quer falar primeiro? Pode? Vai lá. Vamos dar um resumo, assim. Porque a flor, ela vem do mesmo polo, da mesma fonte para o Brasil inteiro. Não só no Brasil, vai para a América do Para a Sul América também. Então, nós dependemos de 2 grandes cooperativas. Uma é o Veiling e a outra é a Cooperflora. Então, elas funcionam com uma flutuação de preços, de valores, conforme a demanda, oferta e procura. Então, E a gente é refém disso, entendeu? E a procura tem sido alta ou baixa? O que faz esse preço ser alto e o que faz ele ser baixo? Aí picos de produção, né? Tanto na oferta e procura também. Um pico de produção, você tem uma produção muito elevada, se não tiver o consumo, não tiver, vamos lá, rosa branca, né, Marildo? Tinha um excesso de produção de rosa branca e ninguém comprasse a rosa branca, o preço vai lá embaixo, vai até pro lixo. Aí ocorre o inverso também, a gente teve um casamento que a gente usou Rosa Garden, a gente comprou uma semana antes os produtos, compramos toda a produção, e na próxima semana dobrou o preço, porque não tinha produto. Então, tem isso daí também. É um leilão? Tem. O Veiling uma parte é leilão, né? Que tem o clock que ele te traz para frente, né? O sistema que veio da Holanda. E uma parte é vendida fora do leilão. E a Cooperflora é um sistema de tela. De tela de tela, só que vai... Tela, o que quer dizer tela? É um aplicativo, né? Tá na tela. Você pode intermediar aquela mercadoria que vai para o leilão. Né? Você pode até pagar um pouquinho mais caro do que você paga no leilão, só que você garante o produto. Antes de passar no leilão, você já comprou aquele produto, mas pagou um valor X. Se você quiser esperar o leilão, você corre o risco de não ter aquele produto. Ou de ter uma pessoa que... Pagar mais ou pagar menos também. Você pode pagar bem menos ou pode pagar até bem mais. Ou ficar sem o produto. Porque pode ter uma pessoa mais rápida que você, porque vai passando os carrinhos com os lotes. E aí você tem que ser rápido para comprar aquele lote. Então é mais fácil para as pessoas comprarem quem está lá dentro, na plateia, na hora do leilão, porque a pessoa pode chegar mais cedo, ver o lote que quer, né? Faz uma pesquisa lá e quando vai fazer a compra, já tem aquele acesso. Não, aquele lote é o que eu quero. Quando entra aquele lote, a pessoa vai e já compra. Mas pode ser eu tô comprando, o Chico tá comprando, a Sandra tá comprando ao mesmo tempo. Então quem dos dois foi mais rápido naquele lote, levou. Quem paga mais caro, né? Isso é quando é o leilão, porque a Cooperflora é um sistema que não tem a ver com o leilão. Não tem o leilão. E é muito especulativo também. Ontem meu fornecedor me ligou e falou, essa semana tem feriado, vai ter mais eventos, principalmente cidades do interior, né? Sim. Então eles já especulam e já lançam os preços mais altos, sem nem saber qual vai ser a procura, entende? Eles que ditam a tabela de preços. Então ele é muito especulativo, a gente faz compras como se fossem bolsas de valores, né? A gente corre riscos muito grandes. Tem períodos do ano quando acontecem, né, altos, por isso que a gente sempre é meio estressado, né? Mas quando acontecem a explosão de preço, é a gente que segura esse aumento, né? Não é nem o cliente. E tem também o custo de produção também, né? Porque a gente já fechou o contrato naqueles valores, então a gente tem que entregar. Então a gente tem que lançar muita mão, às vezes, de criatividade, de pensar num outro produto, às vezes plantado. Nossa, a gente tem que ir para muitos lugares para conseguir entregar, sempre que a gente sempre, né, a minha empresa, sei que é de vocês também, a gente sempre procura entregar o melhor resultado possível, né? Para minimizar um pouco esse leilão de flores, no caso a gente procura trabalhar com mix de flores, né? Texturas, mantém o mesmo tom, mas a gente pode escolher espécies florais que tenham um preço mais acessível. Naquele período. Naquele período.
Toda a produção é feita em Olambra? Não. A Olambra, a parte sul de Minas Gerais, tem no Rio Grande do Sul, tem interior do Paraná, tem na região da Bahia também. Depende da espécie floral, né? Mas vão todas para esses 2 locais para serem vendidas ali. Todo produtor produz a flor e manda para Veiling e para centro de distribuição. Para o centro de distribuição e manda para Cooper Flora. Flora. Veiling, Cooper Flora, comportem-se. Vocês não estão se comportando, estão me contando aqui que vocês não estão se comportando, né? Eles são terríveis. Não dão muita moleza pra gente. Não dão moleza? Não. Gente, isso vai viralizar. A Veiling vai comentar no vídeo. Se não tiver dinheiro, você não vai comprar. Não vou falar. Você tem que ter dinheiro lá na conta. 5 minutos de podcast já falaram tudo. Já acabou. Já acabou. Mas continua, por favor, Amarildo. Não, quando você vai fazer a compra no Veiling, você já tem que ter o dinheiro na conta. Você não pode ligar lá ou entrar na tela e comprar para pagar amanhã. Se você não tiver o dinheiro na conta, você não compra o produto. Tem que estar o dinheiro lá depositado bonitinho na sua conta, na sua chave. Se não tiver o dinheiro, pode esquecer. Você tenta comprar, não vai. Não, ele não aceita. Não aceita. Bloqueia. Mas, por exemplo, no caso das decorações, né? Todos aqui fazem decorações de festas. Como que funciona? O cliente fecha um contrato hoje com uma dimensão floral. Em que momento o pedido dessa flor é feito? É mais próximo do evento? É antes? Você consegue barganhar isso para otimizar o valor? Daí, no caso do cliente, o que é melhor? Ele fechar mais em cima, fechar antes para ter negociação? Como que funciona esse bastidor que muitas pessoas não sabem, né? As pessoas, de uma maneira geral, elas não entendem o preço da flor. Elas se surpreendem. Aliás, 100 mil reais é o novo 10 mil reais em flor em pós-pandemia, né? Como que funciona esse universo? Se todos os consumidores de flores conseguissem passar os pedidos antecipados em cerca de 6 meses, 1 ano, o produtor em si conseguiria projetar uma produção para aquele período para poder suprir a demanda do mercado e manter um preço interessante para todos, né? Mas não existe isso. Hoje a gente está trabalhando com uma decoração, digamos assim, branca, amanhã é uma cor de rosa e depois a gente não sabe. Não tem um processo, um planejamento com mais antecedência. E um casamento só já projetado para 1 ano não vai resolver o problema. Teria que ser todo mundo trabalhando dessa forma. O exemplo é o Dia das Mães, né? Vamos pegar a Rosinha aí, que ela tem uma poda numa data certa para ela poder florir, para dar a haste com o botão no ponto certo para venda no Dia das Mães. E já para o Dia dos Namorados já diminui a oferta, que essa poda já para o Dia dos Namorados não pode ser feita, que ela foi feita para o Dia das Mães. Mas eles já sabem que vai ter essa venda esporádica naquela data. Então eles já fazem essa programação. E no caso, para eventos, são muitas cores variadas. Muitas flores, como se diz, muitas variedades. E não dá para concentrar tudo em uma só. E não dá para concentrar o Brasil inteiro para falar, não, esse mês a gente vai produzir só o vermelho, esse mês vamos produzir só o branco. Eles têm uma escala de produção e pode acontecer isso de chegar ao ponto de flor para o lixo. Sim. Sim, acontece, se a flor chega num valor, até dói. Eles têm um valor mínimo. Paga para jogar fora. Como assim paga para jogar fora? É que eles têm um valor mínimo, né? A flor não vendeu no valor mínimo, pelo menos pelo até onde eu sei, o Veiling moe e joga fora. É isso mesmo. Para equilibrar o valor de mercado. Mas então, vamos quando eu fui fazer falar do Veiling. Vamos falar de tendências. Vamos falar de tendências, porque esse assunto ele tá ficando cada vez pior. Eu só queria falar uma coisa. Então. Daqui a pouco os alemão ligam para cá e já estão reclamando. Cortam a internet daqui. É assim que você falou, como é que a gente lida com esse impacto? A gente não lida com esse impacto, a gente tem que absorver, né? Se a flor está lá no alto, nós temos que absorver. Então, a gente tem que prever isso também no nosso orçamento. Mas como todo negócio, você mensura isso, né? Sim. Porque é um risco do negócio. É um risco, exatamente. Só que tem eventos que a gente corre um risco tão grande que às vezes acontece, a gente não tem esse controle. A gente está numa corda bamba, entendeu? Então, às vezes, se perde num evento para se ganhar um pouco no outro e a gente, nessa balança no ano, a gente tem que trabalhar numa média, mas a gente corre risco. A gente tem sempre... É um negócio de risco. É um negócio de risco. Quanto tempo uma flor precisa, essa produção da flor,
sem entrarmos, né? A gente está começando com o podcast agora, a gente não quer que ele termine, né, tão cedo. Quanto tempo demora a produção de uma flor, essa flor da decoração, entre nascer, crescer, ficar pronta, até vir para o evento? 3, 6 meses, 2 anos, depende da flor. Espécie, né? Depende da espécie. Então, porque é um negócio complexo, né? Porque lá na frente você vai ter uma decoração, de repente o cliente quer maior quantidade de rosas, mas essa produção já está acontecendo 6 meses antes, um ano antes, para flor. 2 anos antes. Eu pensei que que essa daí é o que a gente chama da flor de corte. Isso é uma flor de corte. Flor de corte é essa flor produzida para festa ou qualquer flor que eu vá na floreira e corte é flor de corte? O que é flor de corte? Não, para compra flor de corte é essa que a gente compra e vem cortada. Essa aqui... Daí as espécies plantadas, né, que são orquídeas. Eu acho que em relação às flores, eu acho que na parte que quando você vai da flor plantada, eu acho que para o produtor acaba sendo um pouco mais fácil. Não tem tanta oscilação a plantar. Por isso que às vezes a gente dá uma fugida e compra vaso de orquídea e compra... Eu cheguei esse ano a pagar mais barato um vaso de orquídea do que um rolo de rosa. Então é mais negócio, vamos usar vasos de orquídeas. Porque quando eu fui fazer visita lá em Olambra, quando eu trabalhava em São Paulo, nós fomos lá que nós íamos fazer uma compra grande de orquídea Phalaenopsis. E aí a gente foi no sítio Paraty direto no produtor. Fui lá com o comprador que estava atendendo a gente na época e a gente foi fazer uma visita. Quando eu cheguei lá, eu fiquei impressionado, porque eu não enxergava o final daquele barracão. Assim, era uma fazenda realmente, toda coberta, toda climatizada, e aí eles explicaram pra gente. Não, funciona dessa forma, é tudo climatizado, não tem o pedido, a flor fica ali descansando. Se tem previsão de ter o pedido, já pega aquela flor, ou transfere de espaço ou aumenta a temperatura daquele espaço. Cada estufa tem em torno lá de 10 mil metros quadrados, né, e trabalhado conforme cada estação do ano. Normalmente aqui dá florada na primavera, né? Daí regula a umidade, temperatura, luminosidade, tudo. Hoje a gente tem muita tecnologia, e até por isso eu pensei que a produção ela fosse mais curta, a flor tivesse um tempo menor devido a essa tecnologia envolvida, porque a gente está vendo espécies florais diferentes, né? Eu vi um lírio esses dias que ele tinha folhas duplas, dobrado, né? Aquilo foi feito... Pétalas duplas, né? Eles tiraram os pestilhos e colocaram mais pétalas. Os bulbos são importados, né? Eles são importados. Então a gente percebe isso. E como é muito controlado e tem toda essa tecnologia envolvida, eu pensava que fosse um processo de maturação da flor mais curto, porque você pensar num produto que, né, uma flor que tem que ser produzida daqui um ano antes, né, do evento, é uma engrenagem complexa, né, trabalhar com flor. Mas essas informações, assim, o Chico tem um pouquinho mais de contato, eu tenho um pouquinho mais de contato, né, que eu acabo comprando ali direto na tela, mas a maioria dos floristas e decoradores não tem nem essas informações, que você está perguntando. Não tem? Não, a maioria não, né? Tem os fornecedores que são os atravessadores, os atacadistas, que fornecem as flores, então chega a lista com os valores, né? E são aqueles que são praticados e as pessoas têm que lidar com aquela situação. E como que o florista, então, porque daí, nesse grau de complexidade, como que o florista monta o preço final de uma decoração? Como que você calcula isso, né? Porque tem todas essas variáveis, vai ter uma variável de oscilação do valor, sim, você pode pagar menos, mas também você pode pagar muito mais. Pode acontecer de você se comprometer com algo em matéria de trabalho floral que precise de uma determinada flor e naquela época não tem. Como que vocês elaboram o orçamento de vocês? Nessa Começa parte... você, Maria? Acho que cada empresa tem uma forma. Eu tô começando a ficar com medo. Não, agora a gente vai falar de nós. Agora nós estamos a gente faz uma estimativa. Tá. A gente faz uma média de uma pela outra, né? Aquele é o nosso meio. Tá. Vamos trabalhar com isso porque eu tenho margem tanto para cima quanto para baixo. Tá. E ali você vai trabalhar sobre em cima desse valor. Pelo menos eu trabalho dessa forma. Que daí a gente não vai ganhar muito e não vamos perder se acontecer algum problema, né? Não ter o produto ou ter dado uma botrite na flor ou coisa parecida. Então eu trabalho com essa margem.
E mais, adicionando a tua e mais a sazonalidade de pico de produção e pico de consumo também, que daí entra mês de maio, Dia das Mães, outubro agora, o final do ano, dezembro também tem os picos de consumo. E quantas vezes acontece da gente esquecer a data, tipo um casamento, uma decoração, Dia das Mães ou Dia dos Namorados. E aí você fez o orçamento, não teve esse time de lembrar que era uma data específica e dar o seu valor. Quando chega na data, Dia das Mães. E aí você tem uma decoração com rosas vermelhas, com rosa cor-de-rosa, rosa pink. E aí você... Paga para trabalhar. Paga para trabalhar. Porque a flor dispara e você é obrigado a assumir tudo esse custo. Para poder entregar. Como é que nós fazemos lá na Arte em Flor, Cecília? A gente até esse ano, a gente teve algumas situações complicadas em alguns meses. Então, nós temos uma tabela de cálculo, né, de volume floral para todos os itens. Nós temos uma tabela, uma fórmula matemática. Só que esse ano eu fiz a questão da sazonalidade e picos de valores. Porque, por exemplo, até agora, né, por exemplo, semana passada, a gente tem a rosa num valor elevado, mas a gente sempre tem outras espécies que funcionam como um gargalo, que equilibram ali. Você consegue entregar o evento dentro daquele valor que você está acostumado a cobrar. Mas tem alguns meses específicos de sazonalidade e que não tem muitos gargalos para fugir, em que eu fiz um preço diferenciado, um valor a mais, né? Que pega ali metade de abril, porque não é só Dia das Mães. Não. É 2 semanas antes do Dia das Mães e vai até 1 semana depois do Dia dos Namorados. Tem mês de março também, então, que também é complexo. Fica a dica para as noivas. Quer pagar barato no final de janeiro, começo de fevereiro. Quando que é para casar, então? Só me digam isso. É para casar todo mês, todo final de semana é para casar. Só não pode reclamar do orçamento da flor. Isso o segredo mesmo. É esse. As pessoas reclamam da flor, eu não sei por quê. Eu também não. Eu recebo orçamentos que eu ligo para ver se eu tô lendo certo. Tem que ligar para o Lambra e perguntar lá para os alemão. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O marido deu orçamento de uma fortuna. Fica o convite para o Lambra, para Veli, para a Cooperflora vir conversar com a gente. Não, porque fazer um podcast com eles. Não. Aí vai ser bonito. Eu queria falar um pouquinho sobre a precificação, né? Porque às vezes as pessoas não... Eu acho que esse que é o grande desafio no nosso setor de flor, é fazer as pessoas conseguirem mensurar os valores que a gente está apresentando, né? Então, tem os custos dos insumos, que é um custo que impacta muito, que é a quantidade de flor, quantidade de folhagens e outros elementos. Tem a mão de obra. Especializada. Especializada e não é barata. Tem a nossa expertise e tem a logística. Né? Que também é pesado. E tem a questão estrutural, que alguns elementos que a gente leva tem a questão estrutural que às vezes impacta também. Impacta bastante. Impacta bastante. O pessoal do podcast está pedindo para você ficar virando que você está muito tímido e eles querem que você apareça na câmera. Senão a Sabrina fica indo lá dando sinal. A Sabrina, você, né, Sabrina? Você está se escondendo, a Sabrina deixa você. Já te caguetar. E em relação pra gente, em relação à precificação, só uma coisinha. A gente, as pessoas falam, mas por que é tão caro? Mas a flor em si é um insumo que ele é perecível. Sim. A gente Quanto investe... tempo a flor chegando para vocês? A flor chega mais ou menos para um evento no sábado. A flor chega que dia da semana? Depende da flor. Quarta, quinta. Depende da flor. Depende da flor. Quarta, só cada hora fica mais difícil. Mas é a flor que é comercializada nas telas para terça, quarta-feira. Eles carregam na terça então vamos noite, dizer, essa flor que chega quarta-feira para o florista, para ela ser trabalhada para o florista. Quanto tempo depois do evento ela dura? Ou não dura? No outro dia? Não dura. Ela dura o tempo ela faz o papel dela. O papel dela. Tem muitas pessoas que falam, o que você faz com as flores? Né? São descartadas, mas elas cumpriram o seu papel. Esse é o problema do preço da flor. Porque a flor, nós compramos todo aquele produto, investimos o valor naquela matéria-prima, usamos e depois ela é toda descartada. É diferente de um outro material que se usa no evento. Vai colocar um mobiliário no evento. Ele vai e volta. Ele tem uma manutenção, isso, tem um tem custo, uma pintura, mas ele vai e volta. Uma iluminação, tudo vai e volta. E até o descarte tem custo, né? Sim, então o tudo isso tem um custo. Também tem custo, então, de transporte. Isso transforma o preço da flor num evento um dos pontos altos em relação aos outros materiais que é usado. Hoje, no Brasil, dentro da nossa cultura de eventos, ter flor
de verdade, né, flor natural no seu evento, é a tradução do luxo, né? Porque é um produto de luxo, né? Ele Acho é que um isso produto de luxo, né? Sim. A flor não é um produto simples de ter em qualquer evento. Se você quer ter proporcionar, vivenciar, ambientar com luxo, é a flor. Nós não temos outro elemento que faça E isso. a pergunta que você falou em relação a quanto tempo que a flor usa. A flor tem de vida depois do evento. Porque quando a gente usa a flor, ela já foi cortada, tipo, segunda, terça, no máximo Às vezes quarta. 10 dias antes. Isso, quando eles Igual estão o com lírio tempo. vem... normalmente pra a gente abrir, né? traz o lírio uma semana antes, para ter o ponto de abertura ideal. A Austroeméria no E aí inverno, a gente traz até ela mais vem de tempo. produção, ela chega, vai para o centro de distribuição, vem para Curitiba, a gente manuseia tudo, leva para o evento, espeta no floral, põe na água, carrega, depois desmonta o evento, a flor já não se aguenta mais. Então, geralmente, na segunda-feira já não tem mais nada. A flor que a gente só para desmontou não sobra mais nada. aquele Que a gente evento busca em o si, ponto né? ideal de abertura, né? Que ela fica mais bonita tem ali e essas tal. Daí questões depois também. disso ela já vai definhando, né? O que eu tenho aprendido também é escolher bem o produtor, Sim. né? Sim, Porque muito importante. a Astroméria branca, por exemplo, né? Ou, sei lá, o lírio. Mas tem diversas fazendas e produtores. E você vai aprendendo com o tempo quais são os que vão te entregar a melhor qualidade, o melhor produto. É igual você comentou bem comigo lá, Silvia, que a flor que você comprou no mercado não durou, a Phalaenopsis. Gente, eu não vou falar o fornecedor lá da esquina da minha casa, na República Argentina. Eu não vou falar, Não porque fala. eu não gosto de coisa que fica falando o nome, Não, sabe, é. marido? Mas a flor, a Charlene faz os meus vasos de cabeceira, e olha que interessante, ela dura... Não dá 3 dias. Sabe aquela que você levou lá no escritório, uma roxinha? Tá até agora lá nos vasos, né? É que é Elas muito não amor, duram. né? Não é que muito é amor. qualidade também. É flor que tem qualidade, não é? Flor com- Mas por que a do mercado não dura? Ela é mais barata por É mais isso? barata. Nem é um mercado que eu tô comentando, é um lugar. Ela é mais barata, ela tem uma adubação muito mais rígida, assim, para ela florir mais rápido, né? O ciclo de vivência nela na estufa ser menor. Então, daí ela tem um ciclo de vida menor. Daí, Então tem lógica aquilo que eu falei, porque eu falei assim, não, alguma É flor... transgênica. É uma... essa daí ela dura, ela vive menos. Vive menos. Ela é feita para viver menos. Isso, Consequentemente, ela custa mais barato. exato. Provavelmente. Daí você vai para uma outra, com uma impacto flor maior, com uma haste Uma maior. qualidade melhor. É que o uma qualidade- objetivo da flor que vai para o supermercado é uma flor que tem o menor custo possível, né? Sim. Tanto que a gente Então ele muitas vai vezes, nesse gargalo, né? os clientes falam, poxa, mas eu vou lá no mercado e eu encontro lá uma flor super barato. Mas chama ele para conversar comigo, esse cliente, que eu Tá vou bom, contar deixar. para ele umas Eu que verdades. vou compartilhar o seu telefone quando Senhor, falarem alguma coisa. Liga pra Silvia, por favor. Isso, pede para mandar um WhatsApp que eu não tô atendendo. tudo bem. Mas pede para mandar Passa um WhatsApp que eu conto. Passa o WhatsApp que ela responde. Porque realmente é uma flor que ela não tem durabilidade. E eu fico mais chocada porque, para mim, uma das belezas da flor é ver ela abrindo. Eu acho uma dança, né? Quando você percebe a flor abrindo. E tem umas que não abrem, elas se recusam. Elas morrem do mesmo jeito que elas chegaram, todas juntinhas. Mas esse é o cuidado que a gente tem que ter na compra, né? Na Por compra. exemplo, no Exato. inverno agora, por exemplo, a Austroméria, né? Que é uma flor que tem muita produção. Você tem que pedir para vir na terça-feira. Porque ela Às vem vezes antes, né, fechada, uma semana antes, pra porque você poder abrir tira do tudo. pacote, você corta as hastes para ela ter mais hidratação, daí até o evento no sábado ela já está num ponto de abertura mais adequado. Mais adequado pro evento. Lírio, tulipas, né? As rosas já não tem tanto esse problema, Não tem, né? Elas Outras são- flores não tem tanto. Tem alguma espécie floral que durante essa produção que a gente está falando aí de um ano, que ela só exista em um determinado momento ou não? Hoje é possível ter todas as flores durante todos os períodos? Tem. Hoje em dia parece que expandiu um pouco mais, né? Até a mas, tulipa, assim. precisaria ter um interesse comercial para ter uma Exatamente. É produção mais em uma larga escala. questão É. de interesse comercial do que de sazonalidade. A sazonalidade ela vai encaixar na produção de jardim, né? Ter o jardim lá cuidando da sua casa que vai ter a floração em um período específico. Para ter venda para comércio em larga escala tem que ser interessante, né? Para o produtor ir lá investir um bom volume para ter retorno ao longo do tempo, né? Sim. Eu acho que tem algumas, né? Dálias, por exemplo. Dália tem um período quase o ano todo. específico, Não, mas não tem é quase. tanto, né? Chega no inverno diminui um pouco. É. A Angélica é bem específico, não tem uma produção em larga O escala. metogalo, A tulipa, né? Só não é. A tulipa é A mais tulipa inverno, é né? só inverno. É. Antes Mas da a tulipa, pandemia, ela teve até janeiro, assim. É. Janeiro, fevereiro tinha tulipa. Só que não foi um comércio muito interessante, que ela abre muito rápido, né? É porque sobrou, né, muito bulbo.
Isso. Porque não teve a produção, no caso, não teve tanta venda. Não, teve produção, eles Não, tentaram... a produção, mas não teve tanta venda. É que os bulbos E são aí os importados, bulbos né? Eles vêm vêm aqui todos só, de fora. só É o interessante lá da brasileiros. Holanda, né? A produção de tulipas, aquela florada linda. Sim. É tudo para produção de bulbo. Importa-se os bulbos para fazer Isso florir mesmo. aqui. O bulbo é aquela parte redondinha Isso. da A batatinha. a A batatinha que batatinha. Quando importa o bulbo, nasce uma tulipa. Cortou a tulipa, foi para decoração. Esse bulbo dá vida quanto tempo? Não mais? Não, Não a gente mais. recebe É uma- com o bulbo. É... A gente recebe com o bulbo. Ah, Senão não ela dá morre para fora do replantar o bulbo? Pode ser Já tentou? replantado. Eu nunca tentei. Eu não tentei. Para nós, assim, o custo de fazer essa produção caseira é muito maior do que comprar uma nova. Então vale a pena comprar uma nova tá. do que... Não, porque eu fiquei na dúvida que vocês falaram que o bulbo é importado. Então vem o bulbo. Na verdade, está vindo a flor. Vai nascer a flor. É por isso que a tulipa é cara. Que era o ponto que eu ia Outras mudas chegar. não, tem outras flores que nasce e corta, nasce e corta. A como a rosa, rosa, digamos, é uma delas. Só que a rosa, o produtor compra a mudinha, ele paga royalties sobre a produção, para quem fez a mudinha para ele. Tudo. Então, tudo bem, foi muito legal ter esse achei ótimo. Vamos falar de design floral. Vamos falar agora, vamos entrar em outro assunto. Isso, dos processos nossos. Mas a tulipa é cara por conta dessa importação. Mas a orquídea, ela também tem a fama de ser uma flor cara. Agora o valor dela é pela durabilidade dela, porque você compra uma orquídea de qualidade, fica 3 meses, né? 2 meses lá, né? Aí você tem o trabalho de mudança genética dela. Sim. E a diferença, a boca de leão, por exemplo, do plantio... O que é a mudança genética da... Dá para dar flor maior e para durar mais. Tá. Já a boca de leão, ela, do plantio à colheita dá em torno de 3 meses. A orquídea Phalaenopsis em torno de 2 anos. É bem mais demorado. Nossa, é bem mais demorado mesmo. Demorado. Mas esse mito de que a orquídea é cara, eu acho que tem que ser uma conta reversa. Para você fazer a sua casa, para você fazer a sua residência, é muito mais barato você usar orquídea plantada para você decorar a sua casa inteira do que você colocar uma rosa, uma ostroméria, uma outra flor de corte. Toda semana ela você vai trocar. Ela tem muita expressão, né? Sim, porque a orquídea ela é muito nem expressiva, dura, né? Da flor de Você vai gastar na orquídea X valor. E numa flor de corte você vai gastar lá 50% a menos. Só que aquela orquídea você vai ter um mês na sua até casa. 3 meses. Sim, Até 3, eu digo um mês bem bonitas, Aham. né? E a rosa você vai ter uma semana. Depois ela já vai definhar, você vai ter que jogar fora. Se não for daquele lugar. Se for daquele lugar, é 3 dias. Lugar, 3 dias. Se for daquele lugar, daí fica Então, mais... eu aconselho, quando eu vou fazer residência, eu sempre procuro colocar muita orquídea plantada. Muita flor plantada, para o cliente ter aquela flor Pra por ficar. muito tempo. Ficar com a casa ornamentada pós-evento e durar. Isso mesmo, e durar. Aqui. Porque é um pouco frustrante mesmo, já no dia seguinte, você não conseguir... Eu tô dizendo como experiência, né? Porque quem se propõe a investir o que se investe em uma festa hoje, quer viver aquela experiência. Então, quando você tem uma flor em casa, posso levar... Eu acho tão charmoso, posso levar essa daqui, quero pôr num vasinho em casa. É como se você trouxesse um pouco daquela festa para durar naquele domingo e numa segunda-feira, que fique uma semana, né? Que você fique dentro daquela ambientação. E a flor não dura, né? Dá uma tristezinha, Nossa, né? mas dá mesmo. A gente gostaria que ela durasse um pouquinho mais. Mas ela tem muitos impactos, até com a iluminação cênica. A iluminação do espaço. cênica, o ar-condicionado. Dependendo... Às vezes o ar-condicionado tá aqui e a vela tá aqui. Não tem quem resista. Sim. E nas né? cenografias, muitas vezes, a gente usa até o floral seco. Por causa da questão do peso. E vai durar algumas horas, depois se murchar, a gente já pensa assim. Exato. Também, que ela tem que fazer o papel dela, né? Exato. E houve uma mudança muito positiva na decoração. Eu lembro que quando eu era menor, ou as fotos de casamento de família, todas as decorações eram iguais. Né? Era um Todo padrão. estilo Pinheirinho. Tudo a gente estava aqui na conversa. Fica brincando. E a bolinha. A bolinha é clássica. Eu era bolinha e era tudo. E hoje, cada vez mais, a gente percebe uma assinatura floral. Tanto que eu sempre oriento para as nossas clientes. Entre no Instagram, observe como é o trabalho desse profissional.
se você se identifica com aquele trabalho, porque realmente, cada vez mais, as decorações das festas, elas têm sido muito autorais, né? Traz muito da essência do florista. Como que vocês veem esse novo cenário? É um cenário de desafio, vai chegar daqui a pouco, a gente vai estar cansado de cada hora ter que inventar uma coisa, porque nada agora, porque antes era tudo igual, e agora toda hora é diferente. Como que vocês enxergam esse novo momento de decoração floral? Acho que tem muitas questões, né? Eu comecei a trabalhar em 2000, então realmente era tudo muito parecido, era até fácil vender, era fácil trabalhar com isso. Sim, porque não tinha igual muitas exigências, né? As coisas foram mudando, foram fluindo. Hoje em dia as pessoas têm acesso às redes sociais, as pessoas já têm um refinamento estético a partir do Pinterest. A gente também teve a oportunidade, né? Antes a gente não sabia o que as pessoas estavam fazendo. Hoje em dia eu consigo saber o que um decorador da Índia está fazendo, o que o decorador do Rio de Janeiro está fazendo. Você tinha que comprar uma revista, né? E a gente sempre tem que se superar, né? A gente também como empresa tem que ir além até para conquistar novos clientes, né? Sim, então, porque é um cliente jovem, né? Exatamente. Quando é tudo igual, assim, tudo muito repetitivo, cansa, né? Buscar algo novo é emocionante, é muito bacana, tem o desafio de fazer mais bonito toda vez, buscar algo diferente e colocar ali, é muito interessante isso. Só que também tem um cansaço disso, né? Sempre buscar algo diferente. Isso também é complexo. Tem um cansaço. Daí que a gente vai buscar em vários lugares para poder... Mas é gratificante, né? No final é gratificante. Difícil, mas no final é gratificante. A gente entrega pronto, quando a gente, né, quando chega aquele desafio de um projeto, né, que você olha e fala, nossa, que coisa bonita, vamos fazer esse projeto. E aí você trabalha em cima daquilo, né, procura o melhor, você sofre à noite, às vezes não dorme pensando naquilo, ou acorda de madrugada. Tem uma ideia, 1h da madrugada. E assim, às vezes tem trabalhos que você tá lá, você fez a amostra, você conversou com o cliente, tudo ok, mas parece que as coisas não tá encaixando na produção. Você tá lá com os vasos, com tudo, e não tá encaixando. E de repente dá um estralo e as coisas fluem de um jeito e fica muito melhor. Eu falo muitas vezes, o que a gente decide, muitas vezes ali em cima da hora, fica muito bom. Às vezes muito melhor do que nós colocamos no papel. Tem todo um planejamento, tudo ali, mas nós sempre tem em cima da hora, pitadinha assim, né, que é em cima da hora. Aquela que é a parte da decoração. Exatamente. Um florista, quando eu trabalhava em São Paulo, trabalhava com um florista lá, chamado Vic Meirelles. Ele falava, agora que começou a decoração. O salão montado, tudo pronto, cheio de flor dali, de sobrando. Agora que começou a decoração, não leva nada embora. E naquela hora que eram as melhores inspirações. Vic, um beijo. Só que a gente quer O Vic fala uma coisa bem interessante. Já fiz curso com ele. Ele fala... Porque eu acho que não pode ter uma tensão no que a gente faz. A gente faz arte, né? Sim. Então ele fala um lance assim... Toma um uísque e vai montar um arranjo. Né? E é uma coisa... Até eu estava refletindo esses dias sobre isso. Que é uma coisa que eu busco lá na minha produção. Então a gente planeja tudo uísque pra eles? muito bem. Não. A gente planeja muito o que a gente vai fazer. Muito, excessivamente. Quando chegam os floristas, as pessoas que vão trabalhar para mim, eu procuro um ambiente sempre muito agradável. Sempre com humor, sempre tudo muito planejado, para a energia fluir de uma forma muito leve. Sim. Porque aí a gente tem bons resultados. A gente aguça a sensibilidade das pessoas. Criar um solto controlado. Exato. Né? Eu uso uma palavra que eu uso muito essa palavra, que é engessamento. A gente não pode ficar engessado. Não pode. Então, a gente tá falando é de uma coisa arte. até que eu falo para a Cecília, que a Cecília atende mais de frente para o cliente. Eu falo, Cecília, não deixa o cliente engessar. Não deixa ninguém engessar, porque quando você fica engessado, essa fluidez de criatividade e essa oportunidade de a gente tirar a sensibilidade de cada pessoa que está trabalhando ali com você. E de você, eu procuro também sempre entender o ponto forte de cada pessoa. O ponto forte dessa pessoa é fazer esse tipo de arranjo, vai lá e faz. Então, a gente tem a arte, tem a criação, tem essa sensibilidade traz resultados assim. Tem que ser tudo fluido e tal, mas tem o prazo, né? A festa Sim, vai começar. Mas aí vem o planejamento. Aí vem o planejamento, o cálculo, tudo muito bem calculado. É bem isso que a gente tá falando, né? Tem um planejamento, ele precisa existir, cada vez mais ele vai ser mais e mais necessário. Hoje a gente estava tendo uma conversa sobre as festas que não tinham horário para terminar, né? Que tudo se emendava.
gente, cada vez mais a festa vai ter regra. Horário para começar, horário para terminar, quantidade, ela vai ter mais números, né? Números que eram fluidos não serão mais. Isso é uma tendência, porque tudo ficou muito caro, tem custo, tem uma trabalhista, enfim, tem muitas variáveis ali que a gente não está pontuando. Mas a gente nunca vai poder perder essa fluidez de poder naquele momento, se você tem um insight criativo, opa, vamos tentar fazer isso aqui diferente. Tem que ter esse tempo que vai. hábil. Isso, a gente precisa. Precisa, porque senão a gente mata o conceito de arte Isso floral. mesmo. E é o ir além, sabe? Exato. Aquele ir além. Então, é um desafio, né? Porque é bem isso que o Chico pontuou. O relógio corre contra, né? Você está trabalhando com material que é perecível, você depende de outras variáveis, que é o mobiliário, um fechamento, uma iluminação, né? De tudo. Você depende da mão de obra, né, que daí torna tudo mais complexo, e ao mesmo tempo a gente não vai poder nunca perder essa veia artística, né, essa coisa de chegar, mexer e falar, olha, né, que como isso ficou diferente. Acho né, que como são isso ficou muitas bonito. variáveis complexas, mas aí depende da expertise de cada um e da experiência. E da experiência, Para não né? tropeçar nas próprias pernas. E faz diferença. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Eu estava falando sobre isso, que trabalhar em evento, você existem algumas posições em evento que você obrigatoriamente tem que ter experiência. Que o novo não é bem-vindo porque ele não calibrou o erro ainda. E o erro ele não errou tanto. Olha como que é, né? Ele não errou tanto. Mas é somente o erro que faz ele ficar bom. Né? Eu falo assim, é muito complicado, por exemplo, na minha área, quando o produtor é novo, ele não entende a engrenagem do evento, como que funciona. Então, ele vai ter que errar, vai fazer parte dele. Então, quando família pede indicação, eu falo assim, ó, pegue alguém mais experiente para produção, né? Por quê? Porque já errou, né? Já errou muitas vezes, já errou muitas vezes. Já eliminou. Claro que vai errar, mas assim, você tem mais domínio do erro. Opa, deu isso aqui, peraí, vamos pegar e vamos mexer. É o mesmo acho que da questão da flor, isso também. E a gente porque é complicado comprar, é complicado armazenar, daí é complicado montar, depois, tipo, é muita variável, é muito risco para... E a gente tem um time, né? Sim. Que não tem, assim, Não é negociável. Você tem que entregar, por exemplo, você tem que entregar 3 horas da tarde. 3 horas. Você tem que fazer lindo, todo o teu maravilhoso. planejamento, você tem que fazer todos os teus cálculos para você entregar às 3 horas da tarde. Vai ter pré-montagem, quantas pessoas vai ter na minha equipe, quantos floristas, quanto tempo vai demorar. Então, tudo isso tem que ser calculado, é isso com experiência. E isso também, a gente faz um checklist também com os outros fornecedores também, né? O mobiliário. Tudo bem alinhado. Tem que ter a mesa lá pra gente colocar o nosso arranjo em cima. Tem que estar a mesa de doce pra gente fazer uma produção. Exatamente. Tem que estar a mesa de doce pra doceira ir e colocar o doce em cima. Tem que estar pronto em Então, determinado tem que estar tempo tudo, para a o que vai doceira entrar vir, primeiro. colocar as peças. Vai entrar o som primeiro, depois vai entrar flor ou vai entrar o mobiliário. Tem que estar tudo bem então, alinhadinho, a gente senão... alinha pra que... Se a gente chega no salão pra fazer um aéreo e tá todo o mobiliário lá embaixo, não tem como. então, o que vai acontecer? Orquestra, né? É uma orquestra, a gente vai ter que arrancar tudo ali pra gente fazer o nosso. Então isso você mesmo já faz, né? Já fala, não, primeiro a gente tem que entrar pra fazer o aéreo. Gente, eu sou a pessoa ruim do evento, entendeu? Aquela que manda arrasta tudo que vai subir o aéreo, Então, né? sim. Mas a culpa não é minha. É que a gente Culpa da sempre tem que floricultura, fazer o mais né? difícil Beleza. primeiro, né? Mas isso que a gente tem que sempre Eu alinhar, né? A gente absorvo alinha esse pra isso. papel, mas ela não é minha. Mas voltando ali na questão da arte floral, o Chico proporcionou uma experiência intensa para nós. Teve um curso de arranjo floral lá na Chiu Flor. Chegou um momento, eu cheguei e falei, você tem um colapso nervoso. Era para montar um arranjo, a gente começou e falei, meu Deus do céu, não sai isso daí. Eu falei, não quero isso, me dá o CAD que eu quero fazer um projeto. Né? Aí tem tempo de estudo, tempo de prática, tudo isso como conta. que funciona? Quando que um profissional se denomina florista? Qual que é a formação que ele tem? E eu estava lendo esses dias, porque a gente se prepara para os podcasts, que não é uma formação barata, né? Ela é uma formação... escassa, né? Escassa e não é barata. E truncada, né? E por que truncada? Porque a gente não tem uma graduação em arte floral. Né? Então Não a gente existe tem no que Brasil buscar, cursos. a gente Só tem que cursos. buscar a nossa própria formação, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali.
O florista em si, ele depende de prática mesmo, né? Só vai ter... Tem que treinar. Tem que treinar. Vai treinar onde? No evento. E eu também não quero um florista novo trabalhando comigo. Porque daí é complicado. Ele tem que treinar. Onde ele treina? No evento. Mas eu não quero florista novo. Então, aonde essas pessoas são formadas para fazer? Sim, a gente está falando dos floristas freelancers que, né? E tem a gente... Então, nós também somos floristas. Nem todo decorador é florista também. Vocês são floristas. Os três são... Eu sou membro da BAF, Associação Brasileira de Artistas Florais, que tem que fazer uma prova, né? Então, nós temos que nos capacitar mais do que as pessoas que estão trabalhando para nós, porque nós temos que passar essas informações, a gente tem que comandar essas equipes. A gente tem que estar sempre buscando então, novo, assim, né? Mas vocês continuam na operação ou vocês só supervisionam? Eu vou falar por mim. Eu sempre estou junto. Eu mas não tá consigo. Junto ou com a mão na massa ou só tá na supervisão? Depende da complexidade do que eu estou comandando. Entendi. Porque eu comando a produção lá da Arte em Flor. Mas eu gosto de estar junto, não adianta. É algo que eu precisa. Gosto e eu acho que assim dá um diferencial. Eu normalmente faço o primeiro, dou start pro pessoal, eu boto o pessoal para fazer. E daí eu fico coordenando o resto da equipe, vendo os outros detalhes para ver se tudo tá saindo, né? A montagem de um, mas de outro. É um diferencial a gente tá junto. Tem que estar junto. Eu gosto muito de fazer. Não sobra muito tempo não, mas o tempo que eu tenho para ficar na bancada para fazer arranjo, aí eu adoro. Você tem esse prazer ainda eu tenho mesmo. Eu adoro fazer. As pessoas, no caso, meu filho, minha esposa, mas você não pode ficar fazendo, tem que colocar, porque você tem que olhar isso. Não, mas as pessoas estão fazendo, pode ficar tranquilo. Deixa eu fazer isso aqui, porque eu tô... A gente tem que equilibrar de forma inteligente, né? Até quanto eu vou gastar energia nisso, né? Se eu tenho lá, tô comandando 8 floristas trabalhando, aí eu não vou montar arranjo, porque eu tenho que coordenar todas essas pessoas, né? Se eu tô com um evento menor, eu tenho 3 floristas trabalhando, aí eu tenho oportunidade de fazer um arranjo do café, um arranjo do doce, um arranjo de lounge que eu quero com a minha pegado, com a minha assinatura, né? Isso é gostoso. E como a gente, no caso, para você aprender a ser um florista, quando eu comecei, eu entrei numa empresa para varrer chão e descarregar caminhão. E aí, o que eu vou fazer aqui, cara? Um filho. E aí, fui vendo o pessoal trabalhando. Quando terminava o serviço, eu fazia uma desmontagem, eu pegava as flores que sobrava, colocava um floral ali em cima de um vaso e ia fazendo alguma coisa depois do meu horário. Para pegar, para ir aprendendo alguma coisa. Mas você já gostava? Já, mas nunca tinha trabalhado com isso. Nunca tinha trabalhado com flor. E aí descobri que dava certo fazer arranjo. Arte, né? E aí arte as coisas foi saindo. Cada um vai se descobrindo, somando, aprendendo novas técnicas. Cada dia aprendendo e buscando mais, né? Mas hoje em dia no Brasil também tem muitos nomes que dão cursos. Como a gente estava falando, é truncado. Mas tem, em Olambra, tem várias escolas de arte floral, é caro para você ir até lá, tem o deslocamento, tem os eventos, tem o Em Flor todo ano, faz 20 anos que eu frequento o Em Flor, que são lançadas as novas flores, as tendências e outros artistas expõem. E eu tive a oportunidade de fazer cursos com quase todos que no Brasil ensinam, nem que seja num workshop de 1 dia, 2 dias, 3 dias, então tudo você absorve conhecimento. Mas a maioria dos freela que trabalham para nós, eles aprenderam mais realmente na prática. Na prática mesmo. E como que fica essa questão do freelancer? Que, por exemplo, cada um de vocês tem uma linha, uma arte floral. Quando chega o freelancer, que é um freelancer, então, por definição, ele faz para todos, como que daí ele se adapta a cada assinatura? Vou falar por mim, depois vocês falam. Eu procuro sempre os mesmos, né? Para já ter uma identidade. A gente estava falando aqui da linguagem de trabalho, né? Eu sempre respeito o cliente. Primeiro a gente faz a leitura do cliente, a leitura das referências. Eu não gosto de fazer só uma linguagem, eu gosto de passear. De passear por estilos, eu curto assim. Mas nós lá, eu com a Cecília, como decisão, nós temos uma linguagem feminina. Nós buscamos assim, a sensibilidade feminina, linhas mais curvas, evitamos materiais com formatos muito agressivos, folhas muito nervosas, por exemplo, a gente evita. Então, eu tenho lá em cerca de 6 freela que trabalham para mim, que já me conhecem, já sabem como que eu gosto, então eles estão nas minhas preferências. Então, eles já sabem o trabalho que eles têm que fazer. Aí, quando excede, que eu preciso ir atrás de outras mãos de obras, eu tenho que ficar, né, coordenando, supervisionando e ensinando.
Muitas vezes tem que ensinar mesmo. Muitas vezes tem que ensinar e tem que ficar em cima. O jeito de espetar no floral tem que ir lá, não, você espeta mais um pouquinho, senão a flor tá muito pra cima e murcha. Mas eu vou experimentando. Por exemplo, eu tenho certos arranjos que eu não vou dar na mão de uma pessoa que eu não conheço. A pessoa tá ao frila. Então, os que eu não conheço, eu vou colocando em trabalhos mais simples. E aquele que eu sei que é a pessoa que vai acontecer, vira, né? Eu vou, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E um buquezinho de rosa, um buquezinho, aquele que eu não conheço vai fazer isso, entendeu? Então eu uso muito assim de estratégia mesmo para ter o resultado, para sempre estar com a cara da minha empresa. A Chuflor esse ano fez 50 anos, né? A gente tem florista de casa já há muitos anos, então já tem uma expertise, né? A gente tem poucos floristas freelance que trabalham com a gente, né? De vez em quando a gente precisa e chama, mas também tudo que possa confiar, que saiba o trabalho que vai fazer, como está sendo pedido, né? E que tenha também o bom senso de falar, esse aqui não ficou bom, desmancha, faz de novo, que às vezes precisa, que a gente explica de um jeito, não fica bom como a gente queria, né? Daí tem que ser desmanchado, feito de novo. Isso mesmo, porque senão você perde a sua essência, né? A essência do seu trabalho acaba, você tem que aplicar aquilo pro profissional que está ali, e ele tem que estar aberto a ouvir e a poder produzir da melhor forma que está dependendo daquele trabalho que foi ofertado para o cliente, que o produtor tá esperando também da mesma forma. E são pessoas, tem muitas pessoas com muitas mãos diferentes. E a mesma pessoa fazendo 5 arranjos que deveriam ser iguais, não saem iguaizinhos. Isso é um trabalho manual, não sai idêntico. Não sai. E então, se você coloca 2 pessoas para fazer, a gente tem 10 centros de mesa, você faz 5 e o outro faz 5. Não vão ser iguais. Porque é uma assinatura, né? Isso. É um trabalho muito... É um trabalho manual. É manual. Eu separo, assim, vamos fazer centros de mesa. Vocês 2 vão fazer. Você coloca metade da flor, você coloca outra metade da flor, para ficar tudo... Eu sou muito perfeccionista. Para mim não pode ter um tipo. Quando é uma quantidade muito grande de centro de mesa, de uma variedade só... Aí procura fazer linha de produção, né? Eu faço linha de produção, eu coloco 2 flores, um põe a folhagem, um põe uma flor, outro põe a outra, e quando chega lá no final, isso pra acelera. Ficar e acelera a produção. É rápido para fazer dessa forma, se você faz essa linha. Adianta bem. Entendi. E me diga uma coisa, como que funciona, aqui vocês estão falando do processo, né? A partir do momento que vocês recebem a flor, que caminho essa flor vai fazer até chegar na decoração? Vai para o armazenamento, normalmente. Antes disso, né? Depende a flor, às vezes vai para a geladeira, às vezes só tira a embalagem. A geladeira é a câmara fria, câmara fria, isso. Gente, pelo amor de Deus, não coloquem buquê de noiva dentro da geladeira, né? Depende. Não, coloquem, gente, coloquem. Não, me falem que quando corte. Eu quero corte, vocês cortaram o corte. Tá, é pra colocar na geladeira ou não é? Vocês precisam entrar num acordo. Sim, se você tiver uma tulipa, a gente aconselha a deixar numa temperatura não tão baixa, para não queimar a flor. Tá. Mas pode deixar na geladeira sim. Em torno de 10 graus ali é interessante. Gente, não deixa na geladeira e pronto. Sim, é tão rápido que quando o buquê chega pra noiva, já tá na hora ali mesmo, vai tirar algumas fotos e já vai pra cerimônia. Sim, não tem grandes riscos. Dependendo do calor, a gente coloca na geladeira. Coloca na geladeira. Se tiver muito calor. A gente faz uma geladeira super potente, a geladeira mais não, vocês podem colocar o buquê na geladeira. Colocar o buquê na geladeira sim. Pode, não é no freezer, né? Não é no freezer. Não é congelar. Geladeira não é freezer. Tem que explicar porque as pessoas elas não entendem às vezes, né? Tem gente que não. Eu coloquei minha flor na geladeira, congelou. Não, a gente falou depois na geladeira descongela, de 10 graus. Queima tudo. Mas qual que é o processo? Chega a flor, o arranjo já começa a ser preparado na quarta-feira ou não? Como que funciona? A gente começa a preparar em torno de 2 dias antes, seria na quinta-feira, daí mais no final do dia. Tem o preparo de bases, da estrutura mesmo, aí depois, na sequência, vai colocando as flores. A gente, no caso, eu gosto muito de na quinta-feira ou na quarta-feira, a gente começa a fazer a preparação de folhagem no arranjo. Nós vamos fazer muitos arranjos grandes, aí a gente já passa, porque a folhagem muitas vezes leva muito mais tempo você fazer a folhagem do arranjo do que colocar a flor. Então, vai uma pessoa, 2 lá, começa a fazer todas as forrações. Dos arranjos grandes, de mesa alto, alguma coisa, amarrar a base. Então, deixa tudo com folhagem. Para também otimizar custo. Porque daí chega o florista e já está com a base pronta. Ele vai espetar a flor, que daí ele completa um pouquinho que falte de uma folhagem ou outra.
Que a mão de obra do florista é muito mais caro que o que aí otimiza pessoal muito que é mais. auxiliar de florista. E muitas vezes um auxiliar consegue fazer uma forração básica. E aí o florista vem e faz a perfumaria do arranjo. Coloca flor, coloca uma folhagem diferenciada, coloca um movimento na folhagem também. Uns 3 dias antes do Isso. evento. Na base. quinta, o nosso também, na quinta a gente recebe os insumos, esse cuidado que você tem de tirar dos pacotes, de limpar, trocar água, cortar os caules, porque o caule, como é que fala? O caule mesmo, né? Isso. Ele é como a pele, ele cicatriza. Então você tem que cortar novamente para ela beber. Então todo esse cuidado traz um diferencial no dia do evento, né? Na quinta-feira a gente também prepara as bases. Nem sempre a gente coloca as folhagens, porque dependendo do design floral, Sim. a folhagem tem que entrar às vezes depois. Depende do que a gente está fazendo, isso. né? Mas tudo que a gente pode adiantar, tudo na quinta-feira, escolher as peças que você vai usar, construir uma estrutura que de repente você tem que construir, né? Isso às vezes começa um mês antes, né? Dependendo da que demanda, vai. do Isso que mesmo. for, né? Mas, claro, a gente sempre trabalha com muito planejamento, muita antecipação, para que esse time chega no sábado, né? Tem que acontecer e tudo fluir da melhor forma possível, tudo né? fluir. Quando um cliente contrata a decoração, o que ele está contratando? O que ele pode levar para casa e o que ele não pode levar para casa? No evento? Isso. Eu acho que o cliente dali ele pode levar. No meu ver, ele pode. A flor que ele quiser levar, só A não flor. pode levar as peças. As peças As não. peças não, né? O O acervo acervo tem que é. voltar. Eu adoro quando Pelo levam amor as de flores. Deus. Nossa, eu Que acho é muito maravilhoso. bom. A porque gente gosta, Quando realmente. leva as peças, depois eu mando o boleto, daí eles não gostam muito, devolver a peça. Aí mas fala tudo que o bem. Chico não vale nada. Aí fala, o Chico me cobrou uma peça. Mas aí se toda que festa. absurdo, o Chico comprou a peça. Aí todo evento leva uma peça do Chico. Ou leva mais uma peça, daqui a pouco o Chico não tem mais peça. Não, mas Não isso que é tem mais. maravilhoso ver o pessoal levando os buquês. isso é bom. Isso É é maravilhoso. Sabe É que muito antigamente as pessoas tinham um pouquinho menos de vergonha Aham. de levar as flores, né? Hoje em dia, acho- porque para nós, assim, eu nem tô mais nas desmontagens, né? Eu mando a equipe para desmontar. Mas é triste a gente jogar tudo no lixo, jogar fora. Seria muito legal que as pessoas levassem, mas realmente, né? É que são acho que são 2 cenários aí, né? Para o cenário da festa, quando você vê a partir de um determinado horário e você percebe o convidado levando a festa, ele vai trazendo uma sensação de que aquela festa está acabando no sentido ruim. Porque você está vendo o local sendo descaracterizado, né? Mas, quando termina a festa, eu não acho eu acho muito charmoso quando termina, assim, a gente tá falando de madrugada já, né? Uma festa que terminaria 4, 3h40, e o cliente, o casal, autoriza, né? E tem os arranjos feitos em buquê, e você pega um buquezinho que vai virar uma mesa de cabeceira. Diga, Sá. E as flores plantadas? Sabrina morre de medo que levem as flores, Chico, Não, da mesma plantadas. forma. Meu Deus do Da céu. mesma forma. No... Podiam levar as flores plantadas. Podiam? Sim, porque elas compram as flores. Ah, isso é verdade. Lá em Angola eles têm. A flor é muito cara para eles, mas muito cara. Do calor, e ela vem, acho que ela vem da Europa, tem todo um frete, é muito caro. E as flores plantadas, o cliente pode levar. Porque aquela flor ele comprou, né? Então lá eles podem levar. Mas aqui a plantada não pode? Pode também, da mesma forma. Pode, Só a planta de locação que seria os buchinhos, as camélias, as plantas que tem no cachepô, que é grande mesmo. Daí se o convidado sair carregando aquela planta grande, você vê. Não duvide, não dá ideia, que que acontece. Mas em todos os casos, pode levar essa flor plantada? Não, tem que ver. Tem algumas situações que ela volta, não volta? Se ela faz parte do cálculo do insumo, se o cliente já está, né? Ou você tem lá no teu acervo uma orquídea, eu vou levar mais isso para o cliente, que não está dentro daquele cálculo do insumo. Aí é uma outra situação, né? Tá. O que a gente sempre avisa, cerimonial, é porque o que acontece, às vezes quando tem muita orquídea, por exemplo, plantada, todo mundo fica muito alvoroçado. A equipe do espaço, o cerimonial, todo mundo fica alvoroçado que quer levar os vasos, entendeu? Então eu acho que por isso que às vezes a gente orienta para que vá para o destino certo, para que os convidados levem, para que o anfitrião leve, às vezes muitos vasos de orquídea, por exemplo. Nós Então tivemos a gente tem que ter esse cuidado, que realmente vira um alvoroço, todo mundo quer levar. Uma correria no levar. final da festa para levar as flores. A gente teve um casamento alguns anos atrás e achei muito bonito. Foram feitos vasos de orquídeas para as mesas dos convidados.
era mais ou menos 2 da manhã, 3, a equipe de cerimonial passou nas mesas, elas amarravam, né, uma tagzinha, que era um presente, e daí cada um levava a orquídea da sua mesa. Claro que sempre tem alguém que já abraça 3 mesas, né, e pega... As avós. As avós, vai lá, orquídeas. pega aquela pra Pega mim. lá, né? Pega e põe aqui na mesa pra gente levar. Isso, pega e põe aqui na mesa. Tá as 2 ali, né? Mas a senhora só tem direito a uma, por que tem 2 aqui, né? E eu achei muito, muito simpático. Mas eu vejo com um bom olhar esse charme de você levar... a gente que conhece a dinâmica da vida da flor, né? De você levar uma florzinha para casa num momento que ela não descaracterize mais a festa, Sim. não sei, não acho. Mas isso pode entrar nos projetos, né? Eu estava lembrando agora de um trabalho do Vic, que ele fez uma vez uma parede de flor, e eram buracos, e cada buraco tinha um buquê. Então, terminou a festa, as pessoas pegavam a parede de flor, que às vezes a gente joga tanta flor fora, né? E levavam aquele buquê. Eu achei super charmoso. São ideias criativas que podem ser incorporadas nesse põe o sentido. segurança ali do lado, né, para manter o controle. Não, mas ele era com aquela finalidade. Era uma parede no início do salão e que tinha essa finalidade, cumpriu a sua finalidade de receber os convidados, né? É que a gente não pode muito acreditar, é que você não tá ficando nas madrugadas no bom senso. Sim, eu entendo. Não confie tanto no bom senso. Teve a Marina, que é do sábado, quando ela foi no ateliê, a Marildo, depois essa flor toda. Eu falei, Marina, os seus arranjos, eles estão perfeitos para você dar para os seus convidados. Quando estiver terminando, você já pode pegar esses arranjinhos que vai ser feito nesses vídeos e dar todos para eles. Lá, os Sabrina, convidados podem sair, já podem sair levando as flores. Em buquês são interessantes por conta disso. Ótimo, porque... Não, eu tava com dó, eu falei, não, você não vai ter dó, você vai ter prazer de entregar para eles, eles vão ficar felizes. E fica lembrança depois. Sim. Muito bacana. Eu gosto muito desse movimento. E hoje, com a internet, ainda é possível fazer uma decoração floral exclusiva, diferenciada, ou não mais? Hoje é tudo releitura da releitura da releitura. Né? E sempre vamos acabar em alguma cópia. Porque todos nós que trabalhamos em eventos, sempre alguém vê, ai, fulano copiou, ai, você não viu que fez igual? Gente, me desculpe, né? Esse conceito da não cópia, da originalidade, é algo que se estuda na universidade, né? Na academia, porque é uma coisa muito complexa, né? A gente sempre está fazendo releituras, sempre. Quando muita gente não segue um ou outro. Eu sigo todo mundo. Eu curto de todo mundo. Ai, curte, obrigada, porque é bom que dá engajamento pro Instagram. Sim, não, claro. Eu vou lá e curto. Muito obrigada. Eu curto de todo mundo. Não que eu quero curiar o que está fazendo, mas sim ver os trabalhos bonitos que está sendo feito. Sim. Né? Porque ninguém é concorrente, ninguém é um contra o outro. Eu acho que nós somos todos parceiros, como a gente, o Chico, como a Sandra, como a Jade, como as outras empresas. Às vezes precisa de material, a Maria Flor precisa de material, me liga. Eu preciso de material, eu ligo pro Chico, eu ligo pra Sandra, ligo pra Maria Flor, ligo pra quem precisa. E é a mesma coisa, a gente faz uma troca de materiais. E de flor é a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que ver essas coisas pra gente fazer as releituras também. Né, para você aprimorar cada vez mais, você vê um trabalho bonito, aí daquele trabalho bonito que você viu lá da Sandra, você fala, poxa, esse trabalho ficou bonito, mas se eu fizer assim, se eu puxar para esse lado, se eu fizer aquilo, eu vou fazer melhor do que o da Sandra. Eu acho que eu acho uma subjetividade em cima, né? Vamos fazer um comparativo aqui com qualquer trabalho de design, com arquitetura, com comportamento, com a música. Então existem ondas, né? A gente também não precisa, né? Existem tendências e a gente caminha, né? Eu sou um pouco contra copiar ipsis literis. Eu acho que a gente pode se inspirar em vertentes que estão passando. Né? Porque até na arquitetura, assim, todos seguem uma vertente, né? Existem arquitetos mega criativos, únicos, né? Como Oscar Niemeyer, que criou uma coisa só dele, né? Mas essas mentes são, né, privilegiadas. E eu acho que a gente pode beber em muitas fontes e pode criar algo único, mesmo dentro do repertório que a gente mesmo possui. Né? Por exemplo, eu semana passada mesmo entreguei uma festa
que a referência era de uma outra festa que eu já tinha feito. E eu fico inconformado. Falei, não, eu tenho que fazer algo diferente. Eu não gosto de entregar a mesma coisa. Então eu criei uma estrutura diferente para Mesa Doce, eu criei uma estrutura diferente para o Instagramável, já ficou com outra cara. Você faz uma A coisinha cliente não diferente aqui, esperava ali. isso, mas pra mim, E eu encanta, gosto né? de... Esses pequenos detalhes que vai fazendo nossas mudanças vão Exatamente. encantando. Eu acho que beber de fontes não é o problema. Não, Não, também entendo. não. Tem que E é buscar saudável. É E saudável. hoje em dia tá muito aberto, né? Tem o Instagram. Antigamente você tinha que comprar uma revista, 3, 4 revistas todos os dias. E Pra mesmo você com aprender alguma revista, coisa? vendo as Era coisas do mundo diferente todo, a dinâmica. tem estudo científico que diz que mesmo duas pessoas não se conhecendo, uma aqui e uma do outro lado do mundo, fazem coisas parecidas, só de estarem pensando na mesma coisa. Isso Na mesmo. mesma É coisa. cultural, né? Cultural. Também. E como vocês veem essa questão da flor cenográfica? Quando ela é aceitável, eu tenho várias reservas com a flor cenográfica, tá? Mas eu não vou opinar, porque eu já falei mal do supermercado lá na esquina, não vai dar boa, né? Vocês já falaram de Veiling, agora vamos falar da flor cenográfica. Vamos falar novamente de Veiling. Tem uma história de flor cenográfica. Em 2008, a gente estava dando uma aula lá em Olambra, no Uniflor. E aí, a flor cenográfica estava começando. E aí eu vi que tá lá em cima. E ele vai e me solta. Ele falou, Marildo, eu vou falar de flor cenográfica. Flor fake. Eu falei, você não é louco? Lá em Olambra. E aí ele fala da flor cenográfica. Acho que eu tava nesse dia. Meu Deus do céu, Vicky, um beijo. Mas você tinha que ver Veiling, a cara dos um alemãos. beijo. Eles não sabiam. Não, eles ficaram loucos quando ele falou Mas daquilo. por quê? Não, porque estava começando ainda, Mas né? ele estava falando a favor? Não, ele falou que ia ser uma tendência. Olha, vira pra lá, Ah, Maria, é. senão a Sabrina tem um Ela, ai, troço. Se Sabrina, você chata. pegar, a Sabrina vai ter um troço. Isso. Ele falou que era uma tendência que ia acontecer. Ele falou, isso vai acontecer. Daqui pra frente vai entrar muita flor cenográfica. E vai que entrar é o que mais aconteceu. ainda, né? E Eu entrou e acho vai que entrando mais. a flor cenográfica, ela já está no nome. Ela é Já. pra cenografia. Isso No meu mesmo. ponto de vista. Pra gente fazer Pra um aéreo. cenografia. Pra fazer então, umas paredes. defenda teu argumento da cenografia. Sandra. Cenografia. Até tem pessoas que falam, é onde a mão não toca. Agora elas já estão indo pra parede, né? A mão da Das gente paredes, toca na né? parede. É. Mas os aéreos. Eu gosto muito de incorporar, por exemplo, até no Instagramável, porque tudo é questão de orçamento, de budget, né? O cliente precisa ficar num determinado budget, a gente vai tirando isso com artifícios, né? Porque pela gente a gente coloca flor natural em tudo, né? Mais Então bonito, né? são artifícios, né? Então, por exemplo, numa parede instagramável, porque eu preciso reduzir custos, você pode fazer um fundinho ali com uma flor cenográfica e aplicar uma folhagem, uma flor natural por cima. Só para Vai dar um aprender preenchimento, super bem, para dar um né? preenchimento. Um arranjo Você vai ter a aéreo, cor, né? uma árvore, um arranjo aéreo, como cenografia, ela vai funcionar super bem. E ela ajuda a equilibrar essa questão do budget, né? Do orçamento Né? do cliente. Porque as referências sempre vêm muito fartas, né? As referências. A sim, referência não. é a O Pinterest expectativa. trouxe isso, né? As expectativas. Então a São gente as tem que lançar expectativas. desses. A gente que trabalha com um projeto e, consequentemente, entra no cenário de gestão de evento, tem um ponto muito que me preocupa muito em questão a flor cenográfica, porque ela é feita de petróleo, não é? Ela é plástico, não é? Não, a maioria é tecido. Não. Tecido sintético. Então, A mas grande ela maioria. incendeia perto na vela. Sim, sim, sim. Ela Incendeia. continua. Sim, Ela sim. continua É incendiando. igual a qualquer tecido. Esse Exato. Então, assim, eu percebo que às vezes eu vejo imagens, cenas de flores cenográficas em locais que nós que fazemos gestão de eventos e segurança faz parte de uma linha do nosso trabalho muito séria, que às vezes é desprezada por alguns, e não, a segurança de um layout é responsabilidade nossa, de uma parede que cai, de uma saída de emergência que você bloqueia e tudo mais. Quem trabalha com projeto tem que observar isso, de flores cenográficas quase na iminência de um incêndio, gente, de pegar fogo em vela e tudo mais. Então, assim, ela é um recurso para otimização do orçamento, sim, mas ela também tem que, a gente não pode esquecer que ela é um material que junto da vela, inflamável, muito fácil, Daí- e ela faz assim, ó, pss, ela Aí tem um a cuidado. gente entra Espalha. no conhecimento de quem está De onde vai estar colocando, Exato. né? Pra não colocar no próximo de um castiçal, ou se é no Exato. aéreo próximo Não colocar da vela do lustre. Isso, Do muito barato. lustre. Pra evitar. cuidado. E ter sempre o cuidado para não ficar com aquela cara de artificial, de cenográfica, sempre colocar um verde junto.
né? Um verde natural junto. Porque muitas vezes você vê arranjo só de flor permanente, de flor artificial. Daí de longe Então, você vê que é Dependendo se você, artificial, quer, né? se você quer daquele bloco de Aí é cerejeira, diferente. Isso. aí na transparência. Assim, E aí você tem que colocar uma folhagem para tirar essa cara de plástico. Que se não, pra mim, se não tiver uma folhagem junto, peca muito. Depende da proposta. Você vai fazer um você- trabalho na transparência, dependendo do... Mas eu ainda Eu só fico não quero com que isso. incendeie. Eu ainda fico. tô além. A gente tá falando de estilo, né? É. É mais Pôr pro vela contemporâneo. perto, Só não não deixar pôr perto da vela lâmpada certa. incandescente. Tá. que tá Esses tudo dias eu certo. vi um vídeo que apareceu no Instagram pra mim, não era no Brasil, mas tinha fogos indoor. Provavelmente aquele que não é pra interno, é pra externo. E pegou fogo Não no pega. aéreo. É um vídeo bem... Tem muitos locais que não autorizam Mas era mais, mas tem Sim. alguns locais que ainda se permite a ter os fogos, né? Mas é que isso também, eu falo assim, todo o processo de evolução, de amadurecimento, de conscientização, é um processo. Você vai ter que viver as coisas, tem que acontecer os seus erros para você tomar precauções ou mudar o teu procedimento, né? Aqui no Brasil, pelo nosso histórico, já são proibidos hoje. As pessoas têm essa consciência, né? Mas a gente continua fazendo coisas quando nós não temos consciência, né? Ainda ela não é muito latente, né? É como o evento para aquele dia, né? É que a gente está falando da expertise de cada empresa também, dos erros que já aconteceram e dos cuidados, né? Por exemplo, arranjos aéreos, paredes. Eu sempre sou da opinião de, está seguro? Vamos colocar mais um. Tem coisa que a gente não precisa errar para aprender. A gente pode Não, mas depois mesmo assim, ver os outros, eu né? não corro risco. Tá seguro com cabo de aço? Vamos colocar 2. Uhum. Então, pra parte para aérea não tem ter, que você ter. vai para casa, você dorme sossegado, não tá Dorme preocupado que tranquilo. vai E não cair está o preocupado se arranjo aéreo. vai Então, cair estruturas ou não. muito bem construídas, com ferro, tudo muito bem. Com cabo de aço, com corrente. Isso quando você contrata um profissional com expertise, você Sim. tem essa segurança, né? De todos importante. esses detalhes. Às vezes ele balança. Balança, mas não pode cair. Né? Tem uns que caem. Ah, meu Deus. Meus nunca caíram, graças a Tem Deus. uns- Já caíram os seus, Tem não, né? Não, ninguém vai contar aqui. Não, por favor, a gente vamos apagar essa gravação e a gente volta mês que vem. Ele manda um roteiro para cada um. Estude em casa. Por favor, esse aqui, ó, estudem essas perguntas e é isso que nós... É isso aí. Não vamos As fazer nada respostas fora são da... essas, não saia do script. A resposta, estudem o roteiro, essas são as perguntas e essas são as Respostas. as respostas. Os arranjos aéreos têm que ser construídos com muito bem estruturados, com muita responsabilidade, porque se cair um arranjo numa festa, acaba uma festa, né? Não, E pode uma vida. Então, eu sempre A encaro vida. isso com, muita responsabilidade, realmente. Então, todos os itens têm que ser Todos os perfeitos. itens, mas né? os aéreos são os mais complexos, assim. Eu já que acho dá- todos, assim. até todos, candelabro, todos. assim. Não, nossa- os certeza. eu tenho muito, eu tenho um certo pavor da questão do fogo, pelo seguinte, acho que comentei isso já algumas vezes em rede social, meu primeiro trabalho foi como comissária de bordo, e você aprende a ter pavor do fogo, porque se pegar fogo no avião, gente, né, não precisa pensar muito no que acontece. E tive que fazer vários treinamentos, né, de resgate de incêndio e tudo mais. E eu acho o fogo muito perigoso, porque o fogo dá pânico, as pessoas se machucam, é muito fácil com fumaça, né, você não morre queimado, você, né, morre, apaga primeiro, né. Então, o fogo em evento, parece que eu tenho um drive que eu entro no evento, primeira coisa eu olho, saída de emergência, deixa eu ver. Você tá livre, fogo, não, nada vai incendiar, não, tá tudo ótimo, né, vamos seguir. E quando o cliente, por exemplo, no meu caso, a gente desenha um projeto, alinha com vocês e pede um orçamento. Então fica muito mais fácil mensurar, né, as expectativas, tanto as nossas, porque nós queremos que o projeto seja atendido, como também o do cliente. Como que vocês fazem esse movimento se o cliente final vai direto para vocês orçar uma decoração? Ou pede pelo WhatsApp, enfim. Muitas... Como que vocês lidam com isso comercialmente falando? Como que funciona? Quando o cliente vem direto, ele fala, eu quero uma decoração para 150 pessoas no espaço X. Vem a mensagem, né? O que você vai fazer para esse cliente? Eu gosto de passar uma mensagem para ele, para a gente poder conversar, para me sentir o cliente, para saber qual é a expectativa do cliente, o que ele gosta, a flor.
convidados, essas coisas todas. Se tem o projeto ou não, pra gente estar executando. Porque aí você consegue fazer o projeto para ele, o orçamento para o cliente, em cima da expectativa dele. Né? Você conseguiu, você conversou com ele, você captou a essência do cliente. Aí sim você consegue trabalhar e entregar para ele um orçamento fidel, no caso, com o que ele está esperando mesmo. Senão você, muitas vezes, vem só lá um descritivo e o descritivo você fica muito limitado. Às vezes você não sabe a expectativa do cliente. Se o cliente mudar 10 centímetros o arranjo, dá uma diferença Sim, enorme. Tudo dá muito muita grande. diferença, Tudo dá muita né? diferença. Então você tem que ter isso de conversar com o cliente. Igual quando você manda. Eu gosto muito de ter o feedback daquele cliente. Né? Que daí eu não tenho se eu não tenho contato direto com o cliente, estou com o produtor, com o decorador, aí eu converso com qual é o feedback, o que o cliente gosta. Ele gosta dessa flor, gosta daquela outra, qual é o estilo, apesar que você já manda o estilo tudo ali. Mas eu acho muito interessante isso para a gente poder chegar num valor que seja o que o cliente está esperando. Isso é tudo comunicação também, né? Tentar sempre com uma maior assertividade, tentar, né, que o cliente também às vezes nem sempre ele quer abrir Isso. quais são as suas possibilidades. Porque ele acha quais que também se ele falar vai custar mais. Muitas Também. vezes. Não, às vezes clientes. eu acho assim, a gente quer fornecer aquele cliente. A gente sempre Quer vai fazer atender. de tudo para atender cliente e sempre da melhor forma possível, né? Aqui a gente colocou aqui já os riscos que a gente corre, então a gente sempre quer fazer o melhor para o cliente. Se ele sendo assertivo com a gente é sempre mais fácil. E uma coisa que eu queria trazer assim, essa coisa do descritivo, que eu acho que isso que é o que incomoda muito, né? Porque existe um descritivo, um PDF. Isso. Tantos arranjos para cá, tantos arranjos para lá. Aí recebe meu, recebe do Chico, recebe do Amarildo, recebe da outra floricultura lá. E o cliente às vezes compara o descritivo. Mas é muito interpretativo, é muito subjetivo. É muito subjetivo. Né? O que é um arranjo P para mim, às vezes é um arranjo G para uma outra empresa. O volume que eu uso um determinado arranjo é diferente Do volume da de outra. outro. A variedade, eu uso 15, 20 variedades naquela festa, o outro vai usar 3 variedades naquela festa. Então é muito subjetivo. Então, se a gente poderia dar um conselho para os clientes se identifique com a linguagem da empresa que você quer contratar e seja assertivo, porque eu acho que todos nós sempre estamos abertos assim a adequar, a dar possibilidades, né? Abrir. Às vezes você, eu quero chegar num determinado budget. Você mexe ali no centro de mesa, você Mexe aqui, mexe ali. diminui um ajeita. insumo aqui, coloca, né, Outro as ali, velas. né? Agora tá esse advento das velas flutuantes, acho ótimo. E a gente tá Que é melhor também do que a flor cenográfica. aderindo, bem melhor. a gente tá Vela. aderindo. E não pega- O duro é acender. Gente, o Chico... Olha, Nossa, eu Chico. arrumei Não. acendedor pra vocês. Veja, não, vocês podem acender umas velhinhas inofensivas. Elas não morderam Elas ninguém. todas dançando na água. Chega esse daqui com um saco de acender. Vocês podem acender esse daí? Enfim, tinha uma, né? A gente estava, enfim. Claro, né? Vamos se divertir. Gente, a vela não acabava. Dava terça-feira e a gente acendendo. Eu falei, meu Deus, como dá trabalho acender vela. Daí você molha, ela não acende mais. Então a gente tem que ter um cuidado, tem que colocar só. Eu acho que a gente começou na sexta, era terça-feira, a gente estava Já tentando. estava desmontando o evento e já. Não, o Chico estava desmontando o evento e Você acendendo vela. eu tentando acender vela na festa. Mas sim, as velas flutuantes estão em alta. Sim, mas são artifícios que a gente pode, porque às vezes o cliente, eu fechei todo esse descritivo sem tirar nem pôr com uma outra empresa. Depois você vai ver o que a empresa entregou, não era o que você ia entregar. Não é o que Se eu você- entregasse metade daquele descritivo, ia no padrão da qualidade que eu entrego, teria atendido melhor aquele cliente. Isso. Entende? É que Então, faz a diferença essa coisa ingessa presencial, muito. né? O Ir e presencial, conversar, exatamente. né? O presencial é Eu muito. acho muito importante o cliente ir até o meu ateliê. Mas a gente Então, está vaso com uma de- tendência vaso agora de que as dia tem pessoas diferença, não na querem foto vir, não né? aparece. As e pessoas eu As gosto. pessoas estão no Não tem WhatsApp. tempo. Né? As pessoas pessoas não tá têm todo mundo sem tempo. E as pessoas querem decidir coisas. Então, assim, e ela não está só decidindo a arte floral, ela está decidindo inúmeras coisas. Então, se deslocar, às vezes você está do outro lado da cidade, né? Vai tentar atravessar a cidade aí dá 1 hora, 40 minutos. trânsito. As pessoas estão com a agenda complicada Mas mesmo. até as reuniões online, né? As pessoas reuniões se fogem um online, pouco. eu amo a reunião online,
para o cliente conhecer o florista, calibrar, ver se identifica. O florista fica mais próximo do cliente, não tem necessidade de uma presencial naquele momento, né? Mas ao mesmo tempo você aproxima seu cliente do fornecedor, que vai entregar uma arte, que vai entregar um trabalho subjetivo, e daí você está dando recursos para ele tomar a decisão. Porque do florista, eu sempre acho que a decisão final tem que ser da do cliente. Sim. Eu acho que você apresenta opções de quem você valida o trabalho, que sabe que vai entregar. Você olha, entrega. Ah, tem diferença de preço? Tem. É negociável, você negocia. Mas eu sempre peço, principalmente para as noivas que têm muita subjetividade, acesse o Instagram, veja se você tem identificação com esse profissional, com esses que nós orçamos, com quem você estiver, nós estaremos bem atendidos. A não ser quando querem algo em específico, né? Ah, você tem uma peça, daí querem aquilo. Daí já descarta automaticamente as outras opções. Mas senão eu acho muito válido essa afinidade do cliente com o florista. Eu acho que precisa... tem que ter. Tem que ter, porque ter. É a alma no caso, não que seja a alma da festa, mas a decoração. Você pode contratar uma mesa bonita, você pode colocar um som, uma iluminação muito boa, de tudo. Mas se você colocar uma mesa bonita lá e não tiver um arranjo bonito em cima, uma arte floral bonita ali, não vai ter sentido de você gastar aquele dinheiro naquela mesa bonita. Você não colocou nada em cima, a mesa não vai fazer a decoração da festa. E é um investimento tão grande, né? Então, a experiência e esse encantamento da experiência, ela vem com a flor, né? Quando vem os agradecimentos, né? É maravilhoso, né? Duas coisas. O que as pessoas falam? Duas coisas. Expectativas superadas. Você foi além das minhas expectativas. E todos os convidados vieram comentar comigo que a decoração estava bonita. Então, como isso é importante? Agradar os anfitriões. Exato. E ter as suas expectativas superadas. Exato. Né? É maravilhoso. Isso dá ânimo para você no próximo fazer melhor do que aquilo. Sim. Exato. Isso é importante. Obrigada pela presença. Olha, o papo tá bom, né? É que eu fiquei com medo. Eu falei, não, mas vamos terminar. Tem tanto assunto, né? Tem muita coisa ainda. Nossa. Mas muito obrigada, acho que foi super válido. Eu acho muito bacana quando eu falo pares, né? Quando você tem a capacidade de conversar com seus pares, né? Porque claro que todos temos negócios, todos queremos vender, né? Coisa. Mas é importante a troca, porque às vezes um tem um olhar, te passa um insight, o outro tem uma outra percepção que de repente você nunca teve. E o que eu sempre falo, até quando a gente dá palestra, treinamento, eu falo assim, em evento você tem que trocar informação, porque o aprendizado não está num livro que eu pego e leio, né? É na vivência, alguém que te explica, não faz por aí. Por quê? Porque eu já fiz dessa forma e aconteceu isso e aquilo, né? E então você tem que ter troca. Então a gente estava bem feliz com o aceite dos três, né? Para isso eu acho que vai ser uma conversa muito proveitosa. Para mim foi ótimo, para vocês acredito que sim, mas também para depois, né? Para as noivas assistirem, para entender um pouco mais esse universo e entender na hora que pegar um orçamento que a gente não está só falando de flor, né? Existe arte, uma logística. Logística e que também flor é muito pesado. sim o produto de luxo de uma festa, né? E acho que vai continuar sendo. Vai sendo. Não vai ter um robô que vai substituir isso, não. Acho que não vai. Vai continuar, porque é a beleza da natureza, né? É ímpar, A gente às vezes passa por tanto perrengue, tanto cronograma apertado e a coluna arrebenta e tudo, mas quando tá pronto e você faz a sua filmagem e você edita. Eu gosto muito de editar meus vídeos e eu tenho essa coisa com a arte, que eu sou cantora também. Então eu edito, eu escolho a música e é tão lindo. É encantador pra gente que vê toda semana. Exato, é encantador, é lindo. Então, muito obrigada e vamos marcar outro. Até a próxima. Até a próxima. Com o roteiro e umas perguntas. Pra não ter problema. Pra não ter problema. Obrigada para vocês. Até a próxima. Obrigada, Silvia, pela oportunidade.